eu habito no meio de um povo de lábios impuros e tenho impuros lábios. Ou como Paulo dizendo, miserável homem que sou. Ou como João Batista dizendo, é necessário que eu diminua e ele cresça. Quem não é pobre de espírito jamais clamará a Deus dessa forma, reconhecendo que não é nada. Mas tem muita gente que está dentro da igreja em sua autossuficiência, achando que realmente trará felicidade, buscando para si ser aplaudido pelos homens. Quer mostrar-se para o pastor, quer mostrar-se para o obreiro, quer mostrar-se para o líder da mocidade. Olha só, eu sou participativo, até faz a coisa certa, mas com motivações erradas. E quando nós fazemos a coisa certa com motivações erradas, acaba sendo coisa errada. Mas quando nós reconhecemos que não somos nada diante de Deus e nos humilhamos na sua presença, nós encontramos a verdadeira felicidade, que não está em ser reconhecido pelos homens, porque não adianta ser reconhecido, aplaudido, bem visto por todos os homens, e diante de Deus está morto em delitos e pecados. Você precisa ser reconhecido na presença de Deus, mesmo que as pessoas que estão à sua volta não lhe conheçam, não lhe aplaudam. Você tem a vida voltada para Deus e o Senhor te recompensa, porque você está nele e a sua vida é voltada para Ele. Então Jesus começa o seu sermão dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, ou felizes são os pobres de espírito. Ou seja, esse sermão ele tem uma conexão muito grande. Jesus começa falando que bem-aventurados são aqueles que se esvaziam de si mesmo, que não reconhecem que não são nada, para receber as virtudes posteriores do sermão que Jesus está falando. Bem-aventurados vocês são como pobres de espírito. Primeiro, para ser cheio das virtudes de Deus, você tem que ser vazio de si mesmo. Ele prossegue o sermão dizendo que bem-aventurados são os que choram, ou felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Olha que coisa que parece contraditória. Jesus falando que aquele que é feliz é aquele que chora, e nós normalmente fugimos do choro, nós normalmente fugimos desse tipo de situação, e o mundo aí fora propaga uma ideia que nós devemos fugir de tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos faz ter um sentimento de pesar. E Jesus está dizendo, bem-aventurados ou felizes são vocês quando chorarem. O choro que Jesus está falando aqui não é, quem sabe, você que está andando de bicicleta, tropeça, cai e acaba se machucando e começa a chorar. Talvez esse choro você nem seja consolado, né? Mas o choro que Jesus está falando, que vai trazer consolo, é o choro pelo seu pecado. Quando o homem é pobre de espírito, reconhece o seu pecado, normalmente o Senhor terá um quebrantamento à sua alma, ao seu ser, e dessa forma o homem chorará pelo seu pecado com o choro de arrependimento. Ninguém tem um encontro genuíno com Deus se não se arrepender do seu velho estilo de vida. Ninguém é convertido se não se arrepender da sua velha forma de se portar diante da sociedade, da sua velha forma de ser diante dos homens. Então o choro que Jesus está falando aqui é o choro de um contrito, de um quebrantado de coração, daquele que vê a feiura, que enxerga a feiura do seu pecado e se arrepende dele e chora por causa do seu pecado. Jesus prossegue dizendo que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus trata acerca de mansidão, Ele não está tratando de uma pessoa que é boba, Ele não está tratando de uma pessoa que acaba sendo capacho de todos os homens que estão à sua volta, não. Mansidão, como disse Hernandes Dias Lopes, não é fraqueza, mas é poder sob controle. Você passa a enxergar a feiura do seu pecado, chora por causa dele, se arrepende, e agora você é manso. Por quê? Porque você enxerga a natureza do seu pecado, e então você não quer mais agir dessa forma. Então você passa a ser manso, ter domínio de si mesmo, porque da forma que você vivia até então, não dá mais. Então Jesus prossegue o seu sermão dizendo que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa que Jesus está falando? A justiça que Jesus põe nesse sermão é a justiça do homem viver para a glória de Deus. O propósito de Deus por meio de Cristo a todos que são chamados por Ele é que nós venhamos a crescer gradativamente conforme a imagem de Cristo. Cristo vem sendo formado em nós, nas nossas ações, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente falando, na vida que nós vivemos na face dessa terra. A Bíblia apresenta 3 tipos de justiça. A primeira, a justiça legal, aonde nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e assim temos paz com Deus. A segunda justiça que a Bíblia aponta
justiça moral é a forma que nós venhamos a nos proceder, é a forma que nós nos portamos e que agrada a Deus. O terceiro tipo de justiça que a Bíblia expõe é a justiça social, onde nós temos as nossas obrigações dos direitos e deveres sociais. A justiça que Jesus expõe, então, acaba englobando tanto a justiça moral, a justiça legal e a justiça social, baseado em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Existem 3 aspectos que o homem vive na vida, 3 gerações no qual o homem vive. O homem tem a sua existência e o homem sempre acaba destinando glória a algo ou alguém, e nesta glória que o homem destina a algo ou alguém, também tem a adoração e o sacrifício. Paulo disse o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o destino da glória, que é o vosso culto racional, que traz adoração. Ou nós traremos glória com a nossa vida para um prazer, para um sentimento momentâneo, para a nossa família, para o nosso trabalho, ou para qualquer coisa que você destina glória. Ou nós trazemos glória para algo ou para alguém, ou nós trazemos glórias para Deus ou para os homens que estão à nossa volta, por causa da imagem e semelhança que nós temos com Deus. É dessa forma. Ou nós traremos glória ao Senhor nosso Deus para sermos então justificados pela fé, ou traremos glória aos homens falíveis e limitados para então perecermos dos nossos pecados. A glória da nossa vida, ela é destinada ao Todo-Poderoso, que está sentado em um alto sublime trono. E quando eu falo de glória, eu não estou falando de simples gestos, é o nosso culto de liturgia, não. Eu estou falando de uma vida sacrificial. Aquele que te chamou, que te tirou do império das trevas, que te lavou, que te remiu, que te santificou. Trazer glória em todos os aspectos da nossa vida, seja a vida pública, privada, pessoal, profissional. A Escritura é inspirada por Deus para reger a nossa vida em todos os aspectos. Mas abrindo parênteses, sendo bem claro aqui, tem gente que não entende isso. A sua vida é influenciada pelo mundo, vive com uma vida de Raimundo, é um pé na igreja, é um pé no mundo. Na igreja até é bonitinho, é galanzinho, parece que está fazendo tudo certo, mas a sua vida está totalmente torta. Não anda com Deus, não vive com Deus, não tem fome, não tem sede, não tem anseio, não tem desejos por Deus. Entenda uma coisa: você pode nascer em uma igreja, você pode crescer em uma igreja, você pode ser batizado em uma igreja, você pode casar em uma igreja, você pode morrer em uma igreja, você pode ser velado em uma igreja e acordar no inferno. Tu só está na igreja e não está em Cristo, porque uma coisa é estar na igreja, na instituição, outra coisa você está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Glória a Deus. Quem está em Cristo é diferente. Quem está em Cristo vive como Jesus expõe, aponta, propõe na sua palavra. Quem está em Cristo, mesmo imperfeito, porque nós somos dotados de falibilidades terríveis que estão entrelaçadas, arraigadas no nosso ser. Nós pecamos diariamente, não é? Há uma natureza corrompida e depravada pelo pecado, mas pelo fato de nós estarmos em Cristo, de nós termos nascido de novo, de nós termos se encontrado com Ele de verdade, nós passamos a ter uma nova vida. A velha natureza não é perdida, mas Deus implanta em nós uma nova natureza, e essa natureza é disposta a servir a Deus em justiça e santidade. Cristo é formado em nós, e nós venhamos a crescer para a glória dele. Nós devemos espalhar o nome de Jesus onde nós passamos, não apenas em palavras, mas também em obras, porque não adianta eu vir aqui e fazer um discurso bem elaborado, né? Não adianta eu vir aqui falar que nem o Jonatas, com uma retórica muito bonita, né? Com um conteúdo muito vasto, mas está com uma vida totalmente torta. As palavras não convencem ao Senhor nosso Deus. Diante dele tem que ter arrependimento e conversão e vida nova para a glória do Senhor. Então Jesus fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Entenda a conexão do sermão. Primeiro, você é pobre de espírito, vazio de si mesmo, para ser cheio das virtudes posteriores. Depois você chora porque você enxergou a feiura do seu pecado.
Você se arrepende deles, passa a ser manso, ter domínio da sua natureza corrompida. Agora você tem fome e sede de justiça, ou seja, você tem um desejo de viver conforme a vontade de Deus. E dessa forma, com o desejo que você tem de viver conforme a vontade de Deus, o caráter de Cristo passa a ser manifesto em você. Veja o versículo seguinte, Jesus começa a dizer que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você entendeu? Primeiro você esvazia de si, chora pelo seu pecado, tem domínio de si, tem fome e sede de justiça, muda de vida. Agora o caráter de Cristo está manifesto em você. Você passa a ser misericordioso. E eu pergunto para você, você tem exercido a misericórdia? Quais são os seus desejos, os seus anseios, aquilo que rege a sua vida? Não existe vida sem propósito, como eu comecei o sermão dizendo que nós buscamos a felicidade. Como é que você tem buscado essa felicidade? Você tem espalhado o nome de Cristo onde você tem passado? Você tem crescido conforme a imagem de Jesus? Tem conhecido e prosseguido em conhecer ao Senhor nosso Deus? Ou você tem se acostumado com uma vida regida pelos valores pós-modernos, né? Porque o mundo aí fora propaga um relativismo moral. Aquilo que para mim é certo, de acordo com os meus conceitos, para você pode ser errado. Portanto, nós temos liberdade. Qual é o seu estilo de vida? Você tem vivido de que forma? Você tem apontado para as pessoas que caem, que tropeçam? Eu sabia que ia cair, eu sabia que ia tropeçar. Você tem exercido o amor, a bondade, a misericórdia para com as pessoas que estão à sua volta? Ou tem se esquecido delas? Jesus, seu mestre, o seu exemplo, o seu Deus, o seu Salvador, foi quem mais teve misericórdia. Quando Jesus permeou a face da terra, Jesus esteve no meio da escória da sociedade. Jesus esteve com prostitutas, Jesus esteve com pecadores, com publicanos, com pessoas que eram desprezadas pelos religiosos que imperavam na época, mas Jesus estava nesse meio. E você? O que tem feito em prol do reino de Deus? Mas eu sou jovem, eu ainda tenho muito para aprender. Eu também sou jovem, nós todos somos jovens, né? Eu ainda tenho 22 anos de idade, mas eu cresci na igreja. Mas eu tive um momento que eu tive um encontro com Deus, que a minha vida foi transformada, que a minha vida foi alterada. Porque, como eu disse, não basta estar na igreja, tem que estar em Cristo. E quando nós temos um encontro com Cristo, nós passamos a ter uma nova forma de viver, e o nosso coração passa a ter fome de Deus, e o nosso coração passa a ter um fogo do Espírito na alma, que nós temos vontade de anunciar, de propagar, de ensinar o Evangelho de Jesus. E você, o que tem feito? Eu encontro na história, e não me detenho muito nisso, mas há quase 300 anos atrás, 2 jovens morávios haviam tido a consciência de que cerca de 2.000 africanos tinham sido apreendidos ou presos e levados como escravos para a Índia por um homem que era inglês. E eles, sabendo da condição daqueles africanos que morreriam sem o conhecimento do Evangelho de Jesus, sem o conhecimento da palavra de Deus, eles se esforçaram e até entraram em contato com o dono deles para então ter o êxito de anunciar o Evangelho no meio deles. O dono, que era ateu, não quis de forma alguma. Então os jovens tiveram uma ideia, quiseram vender-se a si mesmos como escravos, renunciar à sua vida de uma forma que eles viveriam trabalhando para aquele homem o resto das suas vidas como escravos, mas com um propósito de anunciar o Evangelho de Jesus. Na despedida das famílias, dos amigos que estavam à volta deles, quando eles pegaram o navio para ir até lá, para então estarem vendendo ou entregando a sua vida plenamente a Deus, ao olhar para eles, eu imagino aquele momento de comoção, de emoção. Eles disseram: importa que o cordeiro seja recompensado pelo seu sacrifício. O que é isso? É uma vida que não é tida por preciosa. É uma vida que se apaixona tanto por Jesus, que se entrega tanto a Jesus, que absolutamente nada nessa vida se compara com a glória e com a presença de Deus, que domina a vida de um homem, que se entrega a Ele plena e perfeitamente. Entenda uma coisa: se você não tem satisfação na igreja, se você não tem satisfação com o ministério, se você não tem satisfação nas coisas de Deus, é porque você ainda não encontrou Jesus de verdade.
Mas se nessa noite você abrir o seu coração, ter um encontro genuíno com Jesus, você vai ver que realmente a presença de Deus, a vida que Deus quer revelar a você, transcende o seu entendimento e é absolutamente superior, incomparável com a vida que você tem vivido até então. Jesus prossegue o seu sermão dizendo que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu não me detendo muito nesse versículo. Jesus está falando acerca daquele que não tem um coração dúbio, daquele que não é hipócrita, daquele que tem pureza no coração. Jesus não diz que bem-aventurados são os homens que têm o seu coração totalmente poluído, depravado e corrompido. Não, Jesus diz que bem-aventurados são os puros de coração, que têm um coração limpo pela palavra de Deus, que o coração não está saturado pelo mundanismo, que o coração não está saturado por desejos, concupiscências, paixões internas, não, mas que o coração está saturado da presença e da palavra que purifica o homem de todo pecado. Eu prossigo com o sermão para nós terminarmos. Jesus prossegue dizendo que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas espera aí, irmão Lucas, eu vi uma passagem na Bíblia no qual Jesus disse que eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Que negócio é isso? A Bíblia está se contradizendo? Não. É claro que quando Jesus entra na nossa vida, Ele deve ser mais importante do que os nossos pais, do que os nossos amigos, do que as pessoas que nos cercam, que nós amamos. E então, dessa forma, acabam rompendo-se relacionamentos de pessoas que estavam, que tinham comunhão, vínculo, associação conosco. E por nós nos entregarmos a Jesus, as pessoas se distanciam de nós e até nos perseguem. Mas só que o motivo que gera essa discórdia, essa separação, ou quem motiva isso, não deve ser nós. Nós devemos sempre buscar a paz. E bem-aventurados e felizes somos nós por isso. Jesus prossegue o seu sermão dizendo que bem-aventurados sois vós, ou melhor dizendo que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu prossigo o versículo 11 e 12, que é uma conexão do 10. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como assim ser bem-aventurado ou feliz em meio à perseguição? Entenda, eu volto na conexão do sermão. Primeiro você esvazia-se de si para ser cheio das virtudes posteriores. Chora pelo seu pecado, tem domínio de si, passa a querer mudar de vida, tendo fome e sede de justiça. O caráter de Cristo passa a ser manifesto em você. Você é misericordioso, pacificador, puro de coração. E agora pelo caráter de Cristo se manifesta em você, você passa a ser perseguido. E como é que você passa a ser, ou continua sendo feliz dessa forma? Hoje, no Brasil, nós somos perseguidos, não de forma física, né? Mas de forma ideológica, filosófica, cultural, conceitual. Nós temos a certeza que a Bíblia é inerrante, infalível, verbal e plenamente inspirada por Deus, que a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus para reger a nossa vida em todos os aspectos. Os homens já têm uma visão de mundo contrária à nossa. O Brasil é um país que há o laicismo, não é? Há uma liberdade de expressão. E a Constituição brasileira, promulgada em 1988, garante a liberdade de expressão, a liberdade de culto. Nós temos a liberdade no nosso Brasil, que não é regido pela religião, mas respeita as crenças. Porém, nós somos perseguidos de uma forma ideológica, porque quando nós propagamos uma verdade absoluta da Bíblia, que os homens que estão à nossa volta não acreditam que é verdade, nós acabamos sendo perseguidos por aqueles que estão inseridos no sistema, que professam uma liberdade hipócrita, mas na hora que são combatidos com as suas ideias, acabam perseguindo a nós. Por exemplo, uma causa que é tida hoje, que é aplaudida pelos homens como a homossexualidade, não é? Não pode mais falar homossexualismo, é homossexualidade. Então a homossexualidade está aí e nós falamos que isso é pecado, porque a Bíblia denuncia como pecado. Então as pessoas que acabam adotando um sistema de liberdade, mas não concordam conosco, acabam nos privando e nos perseguindo, dizendo que nós somos antiquados, que estamos errados, que somos equivocados, acabam perseguindo a nossa fé de uma maneira terrível, de uma maneira ideológica. Nós somos perseguidos assim no Brasil, mas ainda existe hoje, no nosso presente tempo, na nossa contemporaneidade, pessoas que são perseguidas e mortas fisicamente falando. Eu vou para a Coreia do Norte, eu encontro um país